Olá, tudo bem? O verdadeiro sentido de viver. Teme a Deus e obedece aos seus mandamentos, porque este é o propósito do homem. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Qual é o real propósito de se viver? Pelo que vale a pena viver se um dia morreremos? São duas perguntas muito difíceis, perguntas importantes, que a maioria das pessoas hoje em dia não consegue mais pensar sobre elas. Tantas e tantas pessoas vivem hoje em um sistema tão automático, tão mecanizado, onde levantam, trabalham, estudam, comem, bebem e fazem todas as demais coisas sem se dar conta de que estão vivendo sem sentido, estão vivendo sem um motivo maior, estão apenas sobrevivendo. Elas lutam, trabalham, se esforçam, mas ao final de um dia ou depois de alguns dias, chega aquele momento em que ela se pergunta: para que eu estou vivendo? Para que eu ainda estou existindo? Infelizmente, há tantos que estão apenas com esse sentimento: estou apenas existindo. Mas realmente estou vivendo? Muitos gastam seu tempo buscando acumular dinheiro, riquezas. Outros investem todo o seu tempo em busca de fama, de bom nome, de ter cargos e poder para poder fazer aquilo que desejam. Aquela sensação de eternidade e de ser o dono de tudo é muito comum na maioria dos jovens hoje em dia. Ah, eu posso. Ah, eu sei. Ah, eu consigo. Ah, eu sou aquele que pode todas as coisas. A maioria da juventude hoje em dia vive de forma inconsequente. Ela não pensa no amanhã, ela não pensa nas consequências dos seus atos, em tudo o que espera e aguarda ela daqui a alguns anos. No livro dos Salmos, capítulo 90, os versículos 10 e 12 especificamente, falam sobre uma realidade, onde o salmista, na época Moisés, escreveu sobre a brevidade do ser humano. O quanto que o ser humano é rápido, é breve, é passageiro. Ao mesmo tempo em que ele apresenta Deus como sendo o eterno, aquele que já existia antes da eternidade e sempre existirá. Naquele momento, Moisés estava percebendo o quão frágil era a vida do ser humano, o quão limitada, o quão breve, o quão passageira. Ele era mortal. Ele estava ali reconhecendo e demonstrando o quão fáceis somos nós de simplesmente deixarmos de existir. No livro de Eclesiastes, capítulos 11 e 12, o escritor Salomão apresenta a juventude como algo breve, algo passageiro, algo que logo irá passar. Ele coloca o ser humano diante da sua realidade futura, diante daquilo que ele enfrentará alguns anos logo depois. A velhice, onde ele diz que são os dias em que nós não temos prazer. A Bíblia Sagrada é repleta de outros textos que falam sobre a brevidade da vida do ser humano, como por exemplo a carta de Tiago, onde está escrito no capítulo 4, versículo 14, que, no entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é então a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Diante dessa realidade, logo perguntamos, então, se iremos logo passar? Se a juventude é tão rápida e tão passageira, então, pelo que vale a pena viver? Pelo que vale a pena investir o nosso tempo? Ainda no Novo Testamento, na carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4, o apóstolo Pedro nos aponta um caminho melhor, um caminho maior, pelo qual nós podemos seguir, pelo qual nós podemos dedicar a nossa vida. A palavra de Deus nos mostra que existe algo melhor para nós esperarmos, existe algo muito mais importante. É apresentada uma realidade de uma esperança futura, uma esperança eterna, a vida eterna com Deus. O próprio Senhor Jesus, após advertir os seus discípulos, os seus apóstolos, de que não era preciso eles andarem preocupados, ansiosos, angustiados com as coisas cotidianas de comer, beber, vestir, pois o próprio Deus supre todas essas coisas, ele termina e diz que antes busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. O próprio Senhor Jesus deixa bem claro que há algo muito mais importante, algo muito mais pleno pelo qual nós devemos buscar, correr atrás, gastar o nosso tempo, gastar a nossa vida. E ele deixa o reino de Deus como sendo isto. O reino de Deus é a vontade de Deus. O reino de Deus são os mandamentos de Deus. O reino de Deus são os princípios, os conceitos, os valores do próprio Deus, que ele quer que cada ser humano viva, que ele quer que cada ser humano aplique, coloque em prática na sua vida, no amor ao próximo, no temor às coisas celestiais, no respeito às coisas sagradas e em tantas outras coisas que, se formos falar, daríamos para falar durante a vida inteira. Portanto, o que nos resta é seguir o exemplo do apóstolo Pedro, que colocava sua esperança em Jesus, na esperança futura, na vida eterna com ele. Então, temamos a Jesus, creiamos em Jesus, busquemos aprender quem é Ele, busquemos aprender a sua palavra e obedecer aos seus mandamentos, pois um dia
poderemos estar com Ele. Um dia viveremos eternamente com Ele. E todo o esforço, toda a dedicação e todo o tempo que investimos nessa vida, que seja para Ele, valerá a pena. Você acabou de ouvir uma mensagem baseada no devocional do dia 18 de abril de 2020. Para estudo completo e mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 89 999 38 31 21.